Por 40 dias, após a sua ressurreição, Jesus continuou a aparecer aos seus discípulos, dando-lhes provas incontestáveis de que de fato ele tinha ressurgido dentre os mortos, estava vivo. Durante esse tempo, Jesus conversou com os seus discípulos sobre o reino de Deus. Os seus discípulos pressionaram para que ele pudesse dizer quando seria o seu retorno. Ele se negou. E os reuniu e deu uma ordem, que aguardassem em Jerusalém a vinda do Espírito Santo, e que quando isso acontecesse, eles receberiam poder no sentido de capacidade, para ser uma fiel testemunha de Jesus ao mundo. Eles obedeceram à ordem, e eles aguardaram a descida do Espírito Santo. Enquanto eles aguardavam, eles estudavam as Escrituras. E estudando as Escrituras, eles descobriram que aquilo que havia acontecido com Judas já tinha sido previsto nas Escrituras, e que outro deveria tomar o seu lugar. Elege-se então Matias. Novamente são 12 os apóstolos, número simbólico do Antigo Testamento. A nova liderança de Israel então, mais uma vez está completa. A igreja então está pronta para receber o Espírito Santo. Ele veio e foi derramado sobre a sua igreja. Esse dia era Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Era o dia que se celebrava a festa das primícias, os primeiros frutos na terra prometida. E agora está o Espírito Santo aqui. Será que esses primeiros frutos também acontecerão? Serão colhidos nesse início do novo reino? Esse evento é marcado por coisas extraordinárias. Um som muito forte de um vento estridente ecoa sobre o lugar no qual eles estão reunidos. É possível ver línguas como de fogo. As pessoas que estão à volta, elas correm para esse lugar para saber o que está acontecendo. E quando elas chegam, os discípulos estão lá, louvando a Deus, falando das maravilhas do Senhor, na pessoa do seu Filho, na língua deles. Isso porque havia naquele momento pessoas de várias nações, de vários lugares. E quando eles começam a ouvir aqueles homens que nunca tiveram treinamento na sua língua, falando as verdades do Senhor, no seu próprio idioma, eles ficam perplexos. Eles começam então a se questionarem uns com os outros. Por que essas coisas estão acontecendo? O que elas significam? Outros olham para aquele mesmo evento, para aquelas mesmas manifestações, e em tom de zombaria dizem: na verdade esses homens não sabem o que estão falando. Eles não passam de bêbados que tomaram vinho doce. É nesse momento que se coloca de pé Pedro e começa a discursar. E quando nós lemos o discurso de Pedro, aparentemente parece um ato ordinário. É apenas mais um homem se colocando de pé para pregar o evangelho da cruz. Mas não deixe passar desapercebido um fato. São apenas 50 dias depois da Páscoa. E quem está de pé agora é Pedro. Sim, Pedro. Aquele mesmo que havia negado a Jesus. E não foi diante de uma multidão, foi diante de uma pessoa. Sim, esse mesmo Pedro que ora se acovardou, agora se coloca de pé. Lucas quer que você entenda que isso também é um ato extraordinário, é uma ação poderosa do Espírito Santo já trabalhando na vida da sua igreja. E agora está Pedro. E ele prega o seu sermão. E vimos isso na semana passada. E como é o seu sermão? É recheado das Escrituras. É um sermão apologético, mas sobretudo é um sermão cristocêntrico. Mas o sermão cristocêntrico vindo dos lábios de Pedro, sim, de Pedro.
Mas esse não é o mesmo Pedro que Jesus falava, ilustrava por meio de histórias do comum, mas mesmo assim não compreendiam essas coisas, não compreendia essas coisas. Sim, não é o mesmo Pedro que Jesus falava e ele dava a volta, e hora ou outra dava uma bola fora. Sim, é o mesmo Pedro, que agora consegue fazer conexões do Antigo Testamento com a obra redentiva de Cristo, como ninguém tinha feito entre os apóstolos até então. Até parece o próprio Senhor discursando e ensinando o Antigo Testamento. Não passe desapercebido. Mais uma vez, isso é a ação extraordinária, é o poder do Espírito Santo, é a capacidade do Espírito Santo na vida de Pedro. Depois de discorrer as Escrituras, Pedro então, de forma corajosa, em um tom de acusação, ele diz: e vocês, sim, vocês mataram a Jesus. Aquele covarde agora é corajoso para olhar para uma multidão, aquela mesma multidão que ele presenciou, dizendo que crucificasse a Jesus, e ele diz: agora foi vocês, porque eu estava lá, eu vi com os meus próprios olhos. E aqui ele está se referindo àquilo que o Evangelho apresenta naquele grande dia em que a multidão se reuniu. Jesus estava diante de Pilatos, era um tribunal. A mulher de Pilatos diz: olha, não faça nada com esse homem, porque eu tive sonhos perturbadores e eu sei que ele é inocente. Mas os chefes, os sacerdotes, os líderes religiosos, eles incitaram a multidão para que pudesse mandar soltar Barrabás e prender a Jesus. E Pilatos então coloca a decisão na mão do povo e diz: o que vocês querem que eu faça? E eles diziam: solta Barrabás, solta Barrabás. E depois, se voltando para a multidão, Pilatos mais uma vez diz: e quanto a esse? E quanto a esse inocente? E quanto a esse que diz ser o Cristo? E eles diziam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E agora aqui está Pedro diante dessa mesma multidão, são apenas 50 dias depois, relembrando que de fato eles tinham matado a Jesus. Ele sabe que ele está colocando a sua vida em risco, sim, mas ele precisava dizer isso, e ele faz isso no poder do Espírito Santo. E algo extraordinário então começa a acontecer na vida dessa multidão. Mas antes disso, talvez uma pergunta aqui seja necessário ser levantada, e a pergunta é: por que palavras tão duras? Por que ele diz: olha, vocês precisam, versículo de número 40 do capítulo 2 de Atos, por que Pedro diz: olha, vocês precisam ser salvos dessa geração perversa? Porque essa geração é adjetivada dessa maneira. Nós precisamos reconhecer que havia algo único nessa geração. Sim, essa foi a geração que ouviu o último dos grandes profetas, João Batista, aquele que veio como sendo o precursor do Messias. Ele mesmo diz que ele não era a luz, mas ele apontava para a luz do mundo, que é Jesus. E como uma candeia, ele iluminava o rosto de Jesus, como dizendo: veja, esse é o Messias. Mas eles recusaram essa mensagem. Veio o próprio Jesus, e ele dizia: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Mas eles recusaram essa mensagem. A fim de comprovar a sua mensagem, Jesus fez milagres, sinais, grandes maravilhas, e eles estão diante do Filho de Deus, diante da mensagem, diante dos milagres, mas eles também recusam a Jesus. Ao invés de amá-lo, adorá-lo, eles o crucificam. E agora Pedro diz: o juízo de Deus, temporal e eterno, virá sobre vocês. À luz da escatologia, o estudo das últimas coisas, nós sabemos que quanto mais luz, mais é o juízo. Quanto maior entendimento,
Quanto maior a clareza do Evangelho e maior é a dureza do coração diante de tanta clareza, de tanta luz, mais é o juízo que coloca sobre os seus ombros e sobre suas cabeças. E o texto diz então que essas palavras elas caem como uma verdadeira faca no coração desses homens. E aí nós chegamos então ao nosso texto básico. Leve os seus olhos ou abra a sua Bíblia em Atos capítulo de número 2, versículo de número 37 e 40. Depois de ouvirem esse sermão, depois de ouvirem que de fato a quem eles mataram, Deus ressuscitou dentre os mortos e o fez Senhor, é o Cristo, isto é tanto o Salvador, aquele que agora pode salvá-los, como também o juiz, aquele que pode condená-lo. Depois de dizer essas coisas, a multidão então diz, quando ouviram isto é, esse sermão que nós acabamos de ver de Pedro, e ouvimos a exposição na semana passada, eles ficaram aflitos em seu coração. E eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que faremos? O que faremos, irmãos? Pedro então respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, advertia e insistia com eles, dizendo: salvem-se dessa geração corrupta. Salve-se dessa geração que receberá talvez um dos maiores juízos de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui, o Messias é uma realidade. Os sinais de graça já podem ser vistos, porque o Evangelho está sendo pregado a pessoas de todas as línguas, de todas as raças e de todas as nações. Mas os sinais de juízo de Deus, eles também virão sobre essa cidade, eles virão sobre vocês. Isso aconteceu num primeiro momento, ainda no primeiro século, e acontecerá de maneira mais drástica, mais profunda, nos últimos dias, no último dia, quando Cristo voltar. Por isso, o apelo de Pedro aqui é que de fato eles sejam convertidos a Cristo verdadeiramente. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa manhã. Eu queria falar sobre a verdadeira conversão. E eu vou falar isso analisando 4 pontos. O primeiro deles, nós vamos ver quais são as condições ordinárias da verdadeira conversão. Em segundo lugar, nós perceberemos, à luz desse texto, os elementos necessários da verdadeira conversão. Em terceiro lugar, nós olharemos quais são as promessas daqueles que então agora recebem essa verdadeira conversão. E finalmente, nós vamos olhar para os alvos dessa verdadeira conversão. Começamos então pelas condições ordinárias da verdadeira conversão. São condições ordinárias porque Deus pode trabalhar de forma extraordinária. Às vezes Deus faz isso, mas ordinariamente Deus colocou alguns meios para que as pessoas pudessem vir a Ele. E nós observamos isso na exposição do texto, na descrição e na narração do texto. A Bíblia nos diz que quando eles ouviram isto é, a pregação de Pedro, bíblica e centrada em Cristo, quando eles ouviram esse chamado geral, eles então começaram a ser tocados por essa mensagem. Isso porque o Espírito Santo já trabalhava nas suas mentes e nos seus corações, gerando vida. E aí, em resposta então a essa mensagem, há uma verdadeira convicção de pecado, seguida então de uma busca por solução divina. Eles ouviram isso e os seus corações foram afligidos. Eles sentiram o peso da culpa. E eles dizem então, não mais olhando para dentro deles mesmos, não mais olhando para a sua alta justiça, o que devemos fazer, irmãos? Qual é a solução? Existe uma solução externa para nós, porque dentro de nós só existe culpa e condenação. A palavra usada para
afligidos, significa literalmente golpeados. É como se uma faca adentrasse no seu coração, de tal maneira que eles sentiram o real peso da culpa do seu pecado. Imagine vocês, 50 dias, há 50 dias tinha havido um assassinato. Mesmo fazendo parte do plano eterno de Deus, mesmo aquilo sendo já escrito na história da eternidade, eles mataram a Jesus, porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. E agora Pedro mostra que de fato, eles são culpados desse crime. E aqueles que deveriam esperar a Jesus Cristo, o Messias, e aqueles que deveriam amá-lo, adorá-lo, são os que na verdade o mataram. E eles reconhecem isso, eles reconhecem que dentro deles não existe outra coisa a não ser culpa. É por isso que há esse pedido desesperado: o que faremos, irmãos? Vocês que estão dizendo aí sobre esse Cristo, talvez haja alguma coisa que Ele possa fazer para nos ajudar, e se há, por favor, diga-nos, diga-nos, diga-nos. Porque nós não vamos conseguir conviver com essa culpa. Esse é um apelo às avessas, porque não é Pedro que faz o apelo, é a multidão que apela. E observe vocês que não há nenhuma atmosfera sentimental. Não há um tecladista de fundo, a fim de comover a multidão para que possa então aceitar a Jesus. Não há um apelo desonesto para que a multidão dê uma chance a esse coitado Jesus, a esse fraco Jesus que precisa de você, que precisa que você venha para amá-lo, para adorá-lo. Olhe como ele está carente, as pessoas não estão o amando, as pessoas estão o odiando. Não seja assim. O ame, olhe para ele. Não há nada disso. O que há é um sentimento de desespero. Porque é isso que a palavra de Deus, fielmente pregada no poder do Espírito Santo, gera em corações perdidos. Por isso nós não precisamos de outra coisa a não ser disso. Expor a palavra de Deus no poder do seu Espírito. O grande problema é que hoje a igreja está mais preocupada em entreter as pessoas do que confrontar os seus pecados. Está mais preocupada em gerar uma emoção vazia do que confrontar com a verdade. Tendo dito isso, Pedro responde a essa questão e ele apresenta então 2 elementos necessários para a verdadeira conversão. O primeiro deles, arrependimento, e o segundo, batismo. Pedro diz: arrependa-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus. A convicção de pecado não é suficiente. Não é suficiente. O arrependimento é imprescindível. A fé é importante. Crer em Jesus é importante. Confiar na sua obra é importante, mas esse é o sentido ainda amplo. Em um sentido mais restrito, é necessário que de fato haja arrependimento. E arrependimento significa mudança de mente que gera uma mudança de atitude. Eles não precisavam apenas olhar agora para essa história e dizer: de fato, agora nós entendemos, diante de tudo que você colocou, Pedro, diante das conexões que você fez, agora está claro que de fato Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Sim, agora nós cremos nisso. Isso não é o suficiente. É necessário mudar a maneira de pensar em relação à sua pessoa e à sua obra. E é necessário, consequentemente, mudar a maneira de viver em relação a Ele e o seu reino. E esse é o arrependimento que é colocado aqui diante desses homens. Eles precisam ter uma nova ideia sobre esse Jesus.
Eles precisam se quebrantar, eles precisam agora se arrepender dos seus pecados particulares. Isso é, nós matamos a Jesus, nós o rejeitamos. Nós fomos rebeldes quanto ao seu ensinamento, nós fomos rebeldes quanto a tudo que ele disse. E agora eles precisavam mudar a direção, eles precisavam dar meia volta na maneira de pensar e na maneira de viver. E o que Deus requer de nós hoje é esse verdadeiro arrependimento. Sim, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, da nossa religiosidade sem vida, da nossa falsa segurança de uma salvação que é inexistente, da nossa diária rebelião contra Cristo. O que Ele requer de você nessa manhã é o que Ele pediu daquela multidão, que de fato ela pudesse reconhecer o seu pecado, dar a meia volta e se submeter a Cristo como seu Salvador, a fim de amá-lo, adorá-lo e servi-lo. E talvez seja isso que você precise. Observe vocês que esse sermão não foi pregado em uma praça pública para gentios. O conteúdo do sermão, fincado no Antigo Testamento, demonstra que a audiência de Pedro é judaica. E talvez aqueles mesmos que, conduzidos pela liderança local, levou Cristo à cruz. Nós não estamos falando de pessoas que não têm contato com a verdade de Deus, mas que, no entanto, não tiveram uma verdadeira conversão, e talvez seja isso que você esteja precisando, mesmo fazendo parte de uma comunidade, mesmo frequentando dominicalmente uma igreja, ou talvez mesmo sendo membro de uma igreja. Talvez você nem saiba falar isso. Talvez as crianças aqui precisem também desse verdadeiro arrependimento. Então eu queria chamar a atenção de vocês, crianças, e de talvez adultos que nunca fizeram essa oração, para que então me permita colocar a palavra nas bocas de vocês. Talvez você precisa dizer nessa manhã: eu reconheço, Senhor, que eu sou um pecador, que eu sou culpado de rebelião contra Ti. A Tua palavra diz que o salário do pecado é a morte. Sim, Senhor, mas a Tua palavra diz também que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para morrer no meu lugar, para pagar pelos meus pecados. E se o Senhor assim quiser, eu também posso ser alvo desse amor. Por isso, nessa manhã, clame dizendo: Senhor, tem compaixão de mim. Olhe para mim, Senhor. Não há justiça dentro de mim. O que eu carrego nos meus ombros é uma culpa impagável. Eu não quero estar de frente com Jesus. Eu quero estar protegido por Ele mesmo. Talvez você tenha que fazer essa oração nessa manhã. E qual é o papel nosso da igreja? O papel da igreja e a missão da igreja é exatamente ir ao mundo, dizer ao mundo que ele precisa se arrepender da sua alienação de Cristo, da sua rebelião contra Ele, da sua dureza de coração. Que ele precisa se voltar para Cristo, que ele precisa reconhecer o seu senhorio, a sua grandeza, a sua majestade. Essa é a missão da igreja, essa é a nossa mensagem. Meus irmãos, eu sei, sim, eu sei que a igreja precisa se envolver com justiça social. Sim, eu sei que a igreja precisa ajudar aqueles que são necessitados a terem, por exemplo, uma melhor educação. Sim, irmãos, eu sei que a igreja precisa ajudar, por exemplo, os índios que vivem na nossa nação a terem noções maiores de agricultura. Sim, eu sei que nós precisamos ajudar a população idosa da nossa nação a talvez serem inseridos dentro desse mundo digital. Eu sei que ainda existem outras necessidades no mundo, que a igreja como luz do mundo pode contribuir e pode ajudar. Eu sei dessas coisas, mas essa não é a nossa maior missão, essa não é a nossa maior mensagem.
A nossa mensagem é que existe um homem que se volta contra Deus, que se volta contra a sua palavra, contra os valores do seu reino, e por essa razão se coloca debaixo da ira dele mesmo. E que um evento já iniciou esses últimos dias, que é a descida do Espírito Santo. E o próximo evento disso é a volta de Jesus. E não há mais solução depois desse evento. E que por isso agora, nesse tempo de salvação, ele precisa se voltar para Cristo. Ele precisa reconhecer a sua soberania, o seu senhorio. E ele precisa se quebrantar. E ele precisa se arrepender dos seus pecados, da sua rebelião. Essa é a nossa mensagem. E essa mensagem não existe em outro lugar a não ser na igreja. Um mundo melhor, muitas ONGs estão aí tentando produzir. Mas um mundo transformado no poder do Espírito. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso Pedro diz, vocês querem mesmo? Vocês querem mesmo passar por isso que nós passamos? Vocês precisam se arrepender. E uma vez arrependidos, vocês serem então batizados. Há muita confusão nessa parte do texto e eu não posso adentrar nisso por causa do tempo. Alguns que dizem que o batismo ele é não apenas necessário, mas ele é essencial para a salvação. Principalmente por causa dessa ordem colocada por Pedro. Vocês se arrependem, então vocês são batizados, e aí então vocês terão a remissão de pecado. E alguns dizem, veja, não há como você ter remissão de pecado se você não for batizado, você precisa ser batizado. E eu não estou dizendo com isso, minimizando a ideia de que nós precisamos nos batizar e a importância do batismo. Mas à luz da Escritura, essa tese parece não se sustentar, porque o ladrão da cruz não passou pelo batismo, porque Deus trabalha de forma ordinária, mas às vezes Ele também faz de forma extraordinária. E o próprio Pedro diz um pouco mais à frente, no versículo de número 40 e 41, ele vai dizer de como eles precisavam crer, e aí uma vez crendo, já sendo de Jesus, eles seriam batizados. Para mim, e eu não quero adentrar muito nessa questão, para mim, o ponto aqui é muito simples. O arrependimento, o real arrependimento, essa convicção de pecado, é uma prova um tanto quanto externa desse trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. Ou seja, da ação do Espírito Santo de pegar tudo aquilo que está fora de nós, extra de nós, que é a obra de Cristo, e aplicar isso no nosso coração. E o que é o batismo? O batismo é a pública profissão de que de fato você agora crê em Jesus. É quando você publicamente diz, eu estava enganado sobre tudo que eu pensava, e agora eu o reconheço como sendo Senhor. E não sei se vocês observaram, mas Pedro parece aparentemente contradizer a ordem de Jesus. Porque quando ele reuniu os seus discípulos, ele disse, olha, vocês precisam ir agora para o mundo. E vocês precisam pregar o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora olhe para o seu texto. Não há menção das outras pessoas da Trindade. Ele diz, batizando em nome de Jesus. E por quê? Isso é uma contradição? Não. Isso quer dizer que esses que serão recebidos no final desse sermão, um número de quase 3.000, eles não foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Também não. Mas Pedro quer deixar claro duas coisas. Primeiro, Cristo é o centro de todas as coisas. E essa mensagem, ela é cristocêntrica em todos os aspectos. Ele quer deixar claro ainda uma segunda coisa. O seu pecado não foi apenas contra a nação de Israel. Na verdade, o seu pecado foi contra ele. E a prova do seu sincero arrependimento é agora dizendo que você se submete a Ele como sendo o seu Senhor. O batismo então seria apenas essa prova externa
de que de fato eles agora creem em Jesus Cristo, que de fato agora eles se arrependem do seu pecado e buscam nele refúgio, e o têm como sendo seu Senhor, a quem estão agora dispostos a servir. E tendo dito isso, ele passa então para duas promessas que acompanham a verdadeira salvação. A primeira delas, remissão de pecado. A segunda, o dom do Espírito. Vamos à primeira. A remissão de pecado diz respeito ao perdão da dívida que eles tinham com o próprio Cristo. Ela está ligada à culpa. E o que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, eu fico feliz de vocês reconhecerem que vocês são culpados, que não há inocência em vocês. Eu fico feliz de vocês entenderem que de fato não há justiça em vocês, que se vocês chegarem agora diante do trono de Deus, vocês seriam condenados. Está claro na mente de vocês a razão da condenação, porque há culpa no meio de vocês. Mas o que vocês podem fazer? Acaso pode vocês dar vida novamente àquele que vocês injustamente mataram? Acaso pode vocês voltar na história e refazer as coisas e consertar os erros? Não! Mas eu tenho uma boa nova. Se vocês se arrependerem, e como prova desse verdadeiro arrependimento, confessarem a Jesus publicamente, sendo batizados, a boa nova é que vocês serão justificados. Sabe essa culpa? Sabe essa perfuração no coração de vocês? Sabe essa agonia que vocês estão sentindo agora? Ela deixará de existir. Porque é isso que significa a cruz. Ele mesmo pagou pelo pecado de vocês. Não há mais dívida. Se você acreditar que a obra dele é suficiente, não há mais dívida. Se você reconhecer os seus pecados, a sua rebelião contra ele, e confiar nele, e se arrepender dos seus pecados, mudar a maneira de pensar e a maneira de viver em relação a ele, não há mais dívida. Não há mais dívida. Não há mais dívida. Não há desespero. Basta apenas vocês crerem. E vocês também receberão o dom do Espírito. Isso não é o dom para falar em línguas. Isso não é essa capacitação que está sobre a vida de Pedro. Não. O dom do Espírito aqui é essa ação extraordinária e abrangente da terceira pessoa da Trindade, que vem sobre aqueles que Deus chamou. E aí ele então regenera, chama, justifica, adota, santifica, une a Cristo, os leva à perseverança na santidade até o fim. E finalmente, glorifica. O que está dizendo aqui é que eles receberão o Espírito Santo que agora vai dar continuidade a essa obra que Cristo fez fora de nós, aplicando-a dentro de nós. Aí sim, fazendo com que o arrependimento comece a ganhar uma outra forma, fazendo com que o giro possa realmente acontecer, a maneira de pensar possa realmente mudar, a maneira de viver possa realmente mudar, e aquele que se voltava contra Cristo agora é a favor de Cristo, como nós vimos no caso de Paulo. E ele diz então, vocês receberão o dom do Espírito. E finalmente, ele encerra dizendo, quem são os alvos de toda essa ação? No seu sermão, Pedro tinha dito que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora ele define quem são aqueles que invocam o nome do Senhor.
Quem são aqueles que dizem: Senhor, o que faremos? Ele diz: pois a promessa é para vocês. Isto é, para esse povo, para os judeus, para os seus filhos, isto é, para a próxima geração. Agora veja a bondade do Senhor, a sua graça de nos enxertar na sua videira, de nos fazer parte do seu povo. E ele diz, isso tem a ver agora conosco, ele diz, e para todos os que estão longe. Sim, Atos 1:8 vai ser cumprido. O Espírito virá e eles pregarão no poder do Espírito em Jerusalém. Depois eles irão para a Judeia. Depois eles irão em Samaria. Mas essa mensagem também chegaria no Brasil. E no Brasil também teria os eleitos do Senhor. Veja como termina o versículo de número 39. Para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aqueles que o Senhor eficazmente chamar, esses se arrependerão, esses serão batizados, esses terão seus pecados remidos pelo sangue de Cristo, esses receberão o dom do Espírito e serão transformados por Ele, e esses estarão com Cristo para todo sempre. Todos aqueles que Ele então os chamar. Versículo de número 40 do capítulo 2. O texto diz ainda que com muitas outras palavras os advertia insistindo com eles, salvem-se dessa geração corrupta. E a aplicação aqui é que não importa qual seja o tempo, nós sempre somos chamados para sermos salvos. Sim, para sermos salvos. Essa é a maneira talvez melhor que nós poderemos traduzir esse versículo, uma vez que aqui é um passivo. Não é você que se salva, é você que é salvo dessa geração corrupta. E essa é a nossa oração, para que independente do tempo que a gente viva, a gente seja salvo pelo Senhor dessa geração corrupta, isto é, não mais se identificando com os seus valores, com a sua maneira de pensar, mas com os valores de Cristo. Sim, com os valores de Cristo. Na semana passada, enquanto nós nos reuníamos em conselho, eu trouxe aos meus irmãos uma breve meditação, em apenas um versículo destacando 3 palavras. É aquele texto que Jesus reúne os seus discípulos, e ele sabe que eles estão preocupados, e ele diz, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haver de comer, quanto ao que haver de beber. E ele ilustra isso dizendo do cuidado do Senhor para com a sua criação de modo em geral. E depois de dizer essas coisas, no versículo de número 33, ele diz, ao contrário, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E no nosso momento devocional eu falei sobre essas 3 palavras. Mas busque primeiro. A conjunção adversativa usada ali, quase não saiu. É uma das mais fortes em grego. E ela aponta para o fato de que agora eles estão sendo convidados a ter uma nova maneira de viver. É como se Jesus estivesse dizendo assim, assim vivem os gentios. Mas vocês foram chamados para se identificarem com outro reino, com outra pessoa, não com os valores e com o reino desse mundo. E depois ele diz, busquem. A palavra usada por Mateus é de um caçador que está à espreita da sua caça. E vocês sabem que esse é o momento onde ele se concentra e coloca todo o seu foco naquela ação. E o que Jesus está dizendo, esse precisa ser o foco, esse precisa ser o alvo. E finalmente, a palavra protos, que traduz por primeiro, é uma palavra usada para descrever não uma série de coisas, entre outras, mas a ideia de um caráter de prioridade.
Não é apenas assim, há uma lista de coisas a fazer e entre elas buscar o reino de Deus, e aí você checa aquilo no seu dia, como se o reino de Deus fosse apenas mais um elemento da sua agenda. Não. O que ele está dizendo é que no meio de uma série de coisas, você pega essa e prioriza dizendo, isso aqui é o mais importante a ser feito. É nisso que o meu foco deve estar presente. É aqui que minhas forças precisam ser gastas. É aqui que o meu dinheiro precisa ser investido. O que Pedro está chamando essa geração é exatamente para que ela se identifique com os valores de Cristo e não com os valores desse mundo pervertido, corrupto, que por razões egoístas os levaram a crucificar a Cristo. E o que Deus está nos chamando é nos identificarmos com o seu reino, colocarmos o foco da nossa vida nessas coisas. Nós fomos colocados nesse mundo com uma missão, mas quão triste é percebermos que quase tudo que nós fazemos, quase tudo, não tem a ver com essa missão. Tem mais a ver com o nosso próprio reino do que com o reino de Deus. Nós precisamos ser honestos. Nós não estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós estamos buscando mais as coisas que Ele mesmo prometeu que acrescentaria. Eu queria chamar a sua atenção ainda para mais uma coisa. Observe vocês que esse sermão que eu acabei de pregar, ele não teve assim obras que você viu e de tirar o fôlego. Não teve barulho. Vocês não viram manifestações sobrenaturais. Não há coisas extraordinárias acontecendo aqui nessa manhã. Não há nada que alguém possa dizer, uau! Mas sabe o que me anima a subir aqui nessa manhã e falar essas coisas para vocês? É porque o Espírito Santo de Deus continua trabalhando por meio da sua palavra quando pregada, para fincar uma faca no coração de pecadores, apunhalá-los, a fim de que eles possam se arrepender dos seus pecados e voltarem para Cristo, amá-lo, servi-lo e adorá-lo. Isso ainda está acontecendo, gente. Isso é extraordinário. Então, desculpa, eu disse que não havia nada de tirar o fôlego. Sim, há. Isso é de tirar o fôlego. Isso é de tirar o fôlego. Isso é uma das melhores coisas que a gente pode ter na experiência da vida cristã, como um pastor ou como um membro comum da igreja. É você pregar o evangelho para alguém de coração duro, rebelde, e ver o Espírito Santo quebrantando, fazendo aquilo que ninguém consegue fazer. Sim, isso é de tirar o fôlego. O Espírito Santo continua agindo no meio da sua igreja. E as pessoas estão vindo a Ele quebrantadas quando a palavra é pregada. Por isso, não desanime. Eu já ouvi pessoas dizerem, pastor, as pessoas não querem nada com o verdadeiro evangelho. Eu digo, isso é mentira. Porque aqueles que Deus chama, esses querem. O problema é que às vezes a gente está tentando chamar as pessoas por meios que Deus não ordenou que nós as chamássemos. Elas não precisam de entretenimento. Elas não precisam de autoajuda. Elas não precisam de palavras que massageiem o seu ego. O que elas precisam é de uma verdade que as incomode, que revele de fato quem elas são. Mas eu digo uma última coisa. E essa última coisa tem a ver com esse momento que nós vamos participar aqui, a ceia do Senhor. Enquanto preparava essa mensagem, eu li a história de um soldado que precisava comparecer diante do seu rei, e ele tinha cometido um grave crime.
tinha feito um erro muito grave e ele precisava agora estar diante do seu rei. A fama era que aquele rei era muito cruel. Era muito cruel. Ele foi levado então à sala do trono. E na porta, antes de adentrá-la, alguém, a fim de confortá-lo, disse assim: calma, ainda há esperança. Porque você sabe, está nas mãos do rei o poder de perdoá-lo. Ele disse: sim, eu sei. Eu sei que está nas suas mãos o poder de perdoá-lo. Mas eu também sei que isso não faz parte da sua natureza. A boa notícia é que, sim, está nas mãos de Cristo o poder de perdoá-lo pelas suas ofensas. E faz parte da sua natureza o amor, a misericórdia, a compaixão e o perdão. Faz parte dos seus atributos. E a prova de que de fato ele faz isso é que ele morreu naquela cruz. Para que pessoas como o fraco Pedro, o covarde Pedro, pudesse se arrepender dos seus pecados e pudesse ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Para que aquele perseguidor da igreja chamado Saulo, que depois veio ser chamado Paulo, também pudesse ter o seu coração perfurado pelo Evangelho e pudesse responder com fé e arrependimento quando foi tocado, regenerado pelo Espírito Santo. E assim também pudesse ter a sua vida transformada e no poder do Espírito Santo pregar o Evangelho. Está nas mãos de Cristo o poder de nos perdoar e faz parte dos seus atributos o perdão. Ele é um Deus perdoador. Por isso, nessa manhã, clame para que Ele tenha misericórdia da sua vida. Clame para que Ele haja com graça. Eu queria convidar os presbíteros para que pudessem vir aqui à frente. E nós vamos participar da ceia do Senhor. Esse elemento que Ele tinha estabelecido 50 dias antes desses atos que nós acabamos de ver. Quando Ele então pegou o pão e Ele partiu aquele pão dizendo: olha, isso aqui representa o que acontecerá comigo, como eu serei partido por vocês. Ele pegou o cálice e Ele disse que esse era o cálice da nova aliança. Essa nova aliança que estaria estabelecida nessa nova igreja, com esses 12 apóstolos que ele mesmo escolheu. E Ele disse que isso também significava a remissão de pecados. Sim, Deus, por sua graça, por misericórdia, porque esses atributos fazem parte de quem Ele é, Deus resolveu nos perdoar. Deus nos resolveu nos atrair, nos chamar para fazer parte do seu povo.